Olá, meu nome é Andréia Parra e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das práticas de autoconhecimento mais conhecidas, que é a escrita de diários. Então, o que é escrever um diário? A ideia do diário não é uma escrita burocrática, que a gente descreva tudo que a gente fez no dia, no final do dia, ou seja, mais uma tarefa chata ali na nossa lista de tarefas angustiosas que a gente precisa fazer. Mas é a ideia de você ter um caderninho de anotações, um lugar ali onde ao longo do dia ou num momento específico, geralmente no final do dia, a gente para e a gente escreve insights, ideias, sentimentos, um desenho que a gente faz, uma percepção, algo que nos tocou, ou também um espaço de desabafo. Às vezes a gente teve um dia difícil, a gente passou por uma situação difícil, e é aquele lugar só nosso em que a gente pode falar o que a gente quer, contar as nossas angústias, escrever sem ter que pensar, sem ter que medir as palavras, né? Então, essa é a ideia do diário, esse espaço que é só nosso e que depois, né, a gente se acalma depois que a gente escreve nele e consegue ir dando sentido para tudo aquilo que a gente viveu e ressignificando essa experiência. Então, qual que é a ciência por trás da escrita de diários, né? Como que a escrita de um diário contribui para a nossa educação socioemocional? Como a gente já conversou em outros momentos, uma coisa é a experiência que a gente vive, né? As experiências que nós temos a cada dia, as emoções. E outra é a consciência, a autoconsciência que a gente tem dessas experiências que a gente viveu. Então, no momento que a gente escreve no diário, que a gente coloca isso em linguagem, a gente também está se escutando, a gente também está tomando consciência daquilo que aconteceu conosco, né? Então, por exemplo, as emoções, elas acontecem, elas são inatas, né? A gente precisa dos estímulos, das interações, porque nós somos seres sociais, mas elas estão ali. Agora, já os sentimentos, eles são construídos. A gente vai construir esses sentimentos, esses significados, dando sentido para as experiências que a gente vive, né? Então, conforme a gente vai significando as nossas emoções, a gente vai construindo esses sentimentos mais complexos. E as coisas que acontecem conosco, então, dependendo da forma que a gente conta essa história, da nossa narrativa, elas podem ter um significado mais positivo, mais negativo, né? Então, muitas vezes, a gente pode dar um significado para coisas difíceis que aconteceram na nossa vida, um significado positivo, de crescimento, de oportunidade, né? Então, tudo vai depender de como a gente elabora essas emoções e constrói significados afetivos. E para finalizar essa conversa sobre o diário, eu queria contar para vocês, eu queria ler, na verdade, o trecho de um diário de uma menina de 15 anos, que ela estava vivendo um momento difícil, que ela saiu do ensino fundamental da escola que ela sempre estudou, com as amigas que ela gostava, e ela foi para o ensino médio e estava ali se adaptando numa nova escola, com novos amigos, né? Então, ela escrevia diários, né, diariamente, constantemente, e ao final desse processo dela de adaptação na escola, ela escreveu a seguinte, o seguinte trecho aqui que eu vou ler para vocês. Ela colocou assim: então eu estou entendendo que lá na escola X, né, onde ela estudava, eu aprendi muito, mas eu não estava mais crescendo, porque eu estava sempre na sombra da fulaninha, que é a melhor amiga dela, né? E foi importante para mim naquele momento, eu era muito tímida, ela foi uma porta para eu fazer amizades. Mas agora a vida está me chamando para novos desafios. A fulaninha, que é a melhor amiga dela, e a ciclana, que é uma outra amiga dela, continuam sendo minhas amigas, estão ali como um porto seguro, são minhas BFFs, né? Best Friend Forever, vários corações lá no diário dela. Mas agora eu vou precisar fazer novos amigos, ter uma vida social independente, sem usar as minhas amigas de muleta. Então, isso foi uma adolescente de 15 anos que escreveu, tá com bastante autoconsciência, mais autoconsciência do que muitos adultos que a gente vê por aí. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre a prática do diário e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.